Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. Nossa entrevistada de hoje, Ana Maria de Souza, companheira, colaboradora, oradora e divulgadora do Espiritismo, coordenadora de estudos do Centro Espírita Amor e Caridade, diretora do Departamento de Estudos da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, professora, porém aposentada, foi professora adjunta da USP, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ana Maria, nossa amiga, bem-vinda ao programa Visão Espírita. Muito obrigada pelo convite para participar do programa. Ana, nós vamos conversar, a proposta de tema é Há muitas moradas na casa de meu pai. Pluralidade dos mundos habitados. Um dos princípios e dos fundamentos do Espiritismo. Na pergunta de número 37 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec assim a formula. Aspas, o universo existe de toda a eternidade ou foi criado por Deus? Bom, o Espiritismo traz informações muito importantes para nós sobre a criação do universo. Uma coisa que a gente aprende, e isso nem é da religião, né, é que do nada não pode surgir alguma coisa, né? Então, que há uma causa primária para todas as coisas. E essa causa primária é Deus. Então, portanto, o universo não existiu de toda a eternidade, foi criado por Deus. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. É o que a gente aprende na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Então, é a primeira informação que foi nos dada pela codificação espírita. O universo não é eterno, quem é eterno é Deus, né? E criou o universo. Sabe, Ana, você fez uma abordagem muito agradável, né? Porque quando nós entramos no campo das religiões, né, independente daquilo que elas professam, pensam, imaginam, né, todas, de um modo muito uníssimo, dá para dizer, dizem que o universo foi criado por Deus. Cada um com o seu entendimento, com a sua cultura, mas a presença da criação divina é algo muito consolidado na interpretação de todas as religiões, né? Sim. Aliás, eu acho que até independe de religiões. Eu acho que a partir do momento que o homem teve razão, né, que pôde pensar, que pôde analisar, que pôde observar a natureza, né, isso eu estou falando do planeta Terra, né? Por enquanto vamos falar do planeta Terra, que é o que nós conhecemos. A nossa casa. A nossa casa. Assim que o homem teve razão, ele entendeu que havia um ser supremo, criador de tudo, né? Eu acho que essa ideia estava implícita, estava gravada no nosso espírito, e o homem, por isso, teve essa intuição desde a época que começou a pensar, né, e analisar as coisas. Então, depois a religião ela veio como que organizar, né, tentar organizar um pouco esses pensamentos.
mas eu acho que ele é, inclusive, inato no ser humano, né? Que há um ser superior, criador de tudo. Um dos aspectos a ser pensado, nós falamos da religião, agora nós vamos falar. Eu prefiro não usar essa condição de contraponto, mas de um outro ponto, que eu acho que é mais adequado, né? Que é a relação ciência e religião. Num determinado momento, no século XIX, ou até um pouco no século XVIII, há uma ruptura de ciência e religião, que isso não é para uma outra conversa. Né? Quando se trata de universo, da criação, como é que ciência e religião entendem isso? Então, a ciência, né, tenta provar que Deus não existe, né? Mas é muito interessante porque a ciência, a teoria mais aceita sobre a formação do universo, embora não seja uma teoria unânime, que todos concordem, mas a teoria mais aceita da criação do universo é a teoria do Big Bang, né? Que havia uma partícula que foi sendo magnetizada e aquecida, até que em um determinado momento ela explodiu e começou a formar o universo. Né? E olha, observa bem o que eles falam. Havia uma partícula, havia um início, havia uma causa primária, que eles não sabem explicar. Né? Hoje os cientistas eles tentam provar que eles construíram equipamentos que promovem a aceleração da partícula e que conseguem provocar um simulacro dessa explosão, mas há uma partícula ao início, né, que eles não esclarecem. Então, o que é esse início? O que é esse início? Da onde saiu essa partícula que começou? Então, embora a gente possa até entender, e o Espiritismo apoia isso, né, que depois a formação foi sendo lenta, foi sendo gradativa, que como diz mesmo no livro dos Espíritos, né, que quando o Kardec pergunta para os Espíritos como foi formada, ele fala pela condensação paulatina dos elementos. Né? Então, quer dizer, o Espiritismo concorda com essa teoria. Ele só não concorda com o ponto que essa partícula saiu do nada. Né? Essa partícula que deu o início à formação do universo saiu do nada. Como que ia sair do nada? Se tinha uma partícula, teve alguém que criou essa partícula. Né? E é aí que a gente entende no Espiritismo como Deus como causa primária de todas as coisas. Sabe, Ana, tem um documentário muito interessante, né? Num canal desses de streaming, né? Sobre o telescópio James Webb, né? Que é o sucessor do Hubble, né? E ele traz fotos maravilhosas acerca do universo, né? Eu acredito que nós ainda, em termos de ciência, de pesquisa, vamos evoluir muito, 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 porque eu entendo que para algumas coisas nós andamos ainda muito pouco, né? Quando você fala de distâncias de bilhões de anos-luz, você começa a entrar numa situação aqui que da qual, né, é difícil para nós nos limites, né? Eu vejo os astrofísicos fazendo comentários, considerações, e você vê que a ciência se esforça, ela se desenvolve. O próprio James Webb é uma maravilha da ciência, o tanto que ele explora o universo, que aí, como percebeu, como nós não conhecemos nada, ficamos assim muito alheios. Mas isso é um pouco da ciência. E nós espíritas? Qual é a nossa visão espírita do universo? Então, os cientistas, eles definem o universo como, e eu acho que isso é uma coisa boa para a gente falar da definição espírita, eles definem o universo como tudo. O universo é tudo. Então, inclui todos os astros, tudo que a gente conhece, né? Só que isso,
a ciência mesmo diz que isso corresponde a 5% do universo. Se você somar todos os planetas, todas as estrelas, todos os cometas, todas as galáxias conhecidas, né? Porque isso é uma coisa que a ciência também chama, ela fala assim, que descreve o universo conhecido, né? Que é outra dica boa para nós espíritas. Isso corresponde a 5% do universo. E que 2/3 do universo, os cientistas afirmam, são constituídos de uma coisa que eles chamam de energia escura, que não tem gravidade e que não interage com átomos. 2/3 do universo. Isso que os cientistas dizem. Como que os espíritos definiram o universo? Né? Os espíritos definiram o universo como tudo que a gente vê e não vê. Né? Ele fala todos os mundos que a gente vê e não vê. Todos os seres animados e não inanimados. E não animados, nem inanimados. E o fluido que preenche esse espaço. Então, olha como que não é muito diferente, né? A definição olha como a gente consegue correlacionar as informações que a ciência tem até hoje, né? Que, como você disse, ainda provavelmente os cientistas vão entender melhor. Mas o espiritismo define o universo assim. Só que o espiritismo traz uma informação complementar, vamos dizer assim. Ele fala que o universo contém 2 elementos. O elemento material, que é isso que eu falei que corresponde a 5%, né, segundo os cientistas, e o elemento espiritual. Então, no espiritismo, a gente vai compreender o universo como sendo composto de 2 elementos, o material e o espiritual. Então, a gente vai incluir aí no universo todos os espaços que nós podemos percorrer, não só materialmente falando, como espiritualmente falando. Sabe, Ana, o bom disto tudo, né? Vamos voltar lá na Idade Média, lá no começo das descobertas, né? Que nós vamos sair do geocentrismo para uma série de outros aspectos, o quanto que a ciência vem evoluindo, né? O quanto que o olhar vem mudando acerca de tudo, né? Eu imagino quanto o nosso olhar ainda vai mudar acerca de interpretações, de percepções e de sensibilidade. E talvez um dia, né, a ciência também consiga comprovar o elemento espiritual. É meio difícil comprovar isto no estágio atual que nós estamos com os recursos que tem. Mas, Ana, me permita ler aqui uma citação que está no Evangelho de João, no capítulo 14, que vai de 1 a 3. Eu peço licença à nossa telespectadora, ao nosso telespectador, para que eu leia. Está escrito assim, aspas, falas de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vocês houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Ana, Jesus falou isso há 2024 anos atrás. Você imagina o impacto de uma fala dessa de Jesus? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Como entender, ou qual um dos olhares, qual uma das explicações ou a sua interpretação para essa afirmativa de Jesus? Sim, é impressionante, né? Eu sempre falo assim, a gente estava falando, até voltando um pouquinho atrás, né? De como as religiões encaravam
a criação do universo, né? E muitos se fixam naquela explicação que está na Gênese bíblica, né? A Bíblia. Mas que aquelas informações, elas também estão na forma alegórica, como era típico dos hebreus escreverem, né? Mas aí a gente vem até Jesus, chega até a Jesus, há 2000 anos atrás, e vê as informações que ele deixou para nós. E hoje, né, passados 2000 anos, a gente consegue vê-las com mais clareza, né? Então, Jesus disse assim: não se turbe vosso coração, não se preocupe, não se inquiete, né? Não se inquiete com isso. Creia em Deus e creia nele, que ele veio trazer para nós, ele deixou pavimentado todas as ideias básicas que a gente precisaria desenvolver, entender e vivenciar, né? Então ele fala: há muitas moradas na casa do meu pai. Onde que é a casa do pai? A casa do pai é o universo, né? O universo é a casa do pai. Então ele já disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitos lugares para a gente viver no universo, né? E ele fala assim, ele vem avisar isso para nós, porque ele fala assim: se não fosse assim, eu falaria para vocês. Mas não, ele falou que há. Ele afirmou que há. E ele fala muito: se não fosse assim, eu ia falar, né? E ele fala: vou lhes preparar o lugar, né? Então ele veio aqui para começar esse preparo, né? Porque ele veio aqui, encarnou entre nós há 2000 anos, então na nossa memória mais recente, né? Porque se a gente for considerar o tempo, né, da experiência humana no planeta Terra, é muito recente, 2000 anos. Ele fala: eu vou lhes preparar o lugar. Ele já veio aqui encarnado para mostrar para nós que é possível nós encarnados, né, tendo esse obstáculo aqui que é o corpo humano, é possível a gente aprender, é possível a gente praticar, é possível a gente vivenciar os ensinos. Mas que há outros lugares. Ele falou: vou preparar um lugar para vocês, para que vocês continuem, né, esse aprendizado e consigam aprender tudo isso. E aonde que é esse outro lugar? Né? É outros mundos em que a gente possa encarnar? É o plano espiritual? Então seriam as duas opções. As duas opções, não é uma das duas, são as duas opções. A gente pode continuar aprendendo, tanto em encarnações, em outros mundos, como pode continuar aprendendo no mundo espiritual. Então Jesus fala: vou preparar o lugar de vocês. Mas ele fala uma coisa para vocês continuarem o aprendizado, para vocês continuarem esse processo de evolução. E aí ele fala assim: e depois, quando eu preparar, eu volto para falar para vocês. E ele voltou. Não na forma mais física, né? Não mais na forma física, não mais encarnado entre nós, mas cuidando, né? Cuidando, supervisionando a codificação espírita, né? Para que a gente pudesse compreender melhor todos esses ensinamentos e pudesse realmente se tornar digno das moradas que ele estava preparando para a gente. Sabe, Ana, Jesus surpreende, né, a humanidade em vários aspectos, né? Um dos aspectos, né, que ele prova, aí é uma interpretação pessoal que eu compartilho com você, quando ele surge novamente, né, mostrando que ele está vivo, né, que ele reaparece para todos, né, e todas as religiões acreditam, né, e veem isso. Então ele dá uma prova muito significativa, né, que a vida continua. E se a vida continua, continua como? Continua aonde? Continua de que jeito? Continua de que forma? Sabe? Então são perguntas que a filosofia avalia, que outros fazem considerações e que nós espíritas, através do programa Visão Espírita, compartilhamos com a nossa telespectadora e com o nosso telespectador o nosso entendimento, né? É o nosso olhar, né? Os livros aí estão fundamentando, nós temos a Gênese
que está um vasto conteúdo sobre a criação, temos o livro primeiro e o livro segundo, e o livro dos Espíritos, que vão dar uma base para profundas reflexões filosóficas. Então, esse é o nosso papel do programa Visão Espírita. Mas eu quero trazer para você, Ana, mais um questionamento para a gente dividir com quem está nos assistindo. As religiões, né, ao longo do tempo, ou eu prefiro dizer que os religiosos, mais do que as religiões, né, porque os religiosos, né, trouxeram ou tentaram trazer várias interpretações para o universo, e você trouxe uma delas que está no livro Gênese Bíblico, né? Na Bíblia, na Gênese, né? O que mudou agora quando a gente se depara com essas descobertas científicas gigantescas, né? Com um olhar assim, né? Chegamos a números assim tão impactantes, né? Porque você olha, você tem uma galáxia e você tem dentro dessa galáxia estrelas e planetas e vários sistemas, e está aí para quem quiser ver, para quem quiser acreditar, quem quiser olhar, né? Quem não quiser só ia pegar numa noite escura e olhar para cima, né? Olhar para cima e tentar encontrar as próprias respostas, né? Você acredita que ao longo do tempo, e até nós espíritas, com as nossas interpretações, mudamos o olhar, ajustamos, adaptamos? O que você entende que as religiões, como fonte de conteúdos, conseguiu fazer? Bom, Zola, eu vou aproveitar que você citou a Gênese e vou até comentar, porque no capítulo 6º, né, da Gênese, Kardec organizou ali, naquele capítulo, algumas comunicações do espírito Galileu Galilei, né? E tem informações muito importantes ali, né? Informações que a ciência veio comprovar muito tempo depois. Então, como, por exemplo, Galileu Galilei fala ali que o universo continua crescendo, né? Aumentando, expandindo, né? E, na época, isso foi um motivo de grande polêmica, né? Um dos pontos mais criticados do espiritismo na época e tudo isso, né? E depois, em 1920, Hubble provou que o universo estava, né, através das imagens, expandindo. Em 2011, 3 físicos ganharam o prêmio Nobel porque provaram, demonstraram que o universo estava expandindo, né? Inclusive, agora, parte dos cientistas até acredita que o universo é infinito, como a gente já acreditava, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso que você colocou, como que as religiões enfrentaram, né, essas descobertas. Porque realmente são números astronômicos, assim. Eu sempre fico olhando, porque eu me interesso, né, pela minha veia científica, eu me interesso por esses assuntos. E, assim, hoje estima-se que tenha 100 bilhões de galáxias. E que cada galáxia tem, em média, 200 bilhões de estrelas. A gente não consegue nem imaginar o que é isso. A gente não consegue nem imaginar esses números, né? E imaginar o universo, né? Então, essa é uma limitação nossa da espécie humana na Terra, agora ainda, já no século XXI, em que a ciência demonstra tantas coisas, mostra tantas coisas, mas a nossa evolução moral e intelectual não deixa a gente nem alcançar. Às vezes, em grupos de estudo, eu tento falar isso, né? Tento demonstrar assim, o que é o universo conhecido hoje, né? E as pessoas têm muita dificuldade de imaginar essa grandeza, que é uma grandeza acima de nossa compreensão, né? Em frente à nossa ainda pouca evolução moral e intelectual. E as religiões, assim, tiveram muita resistência nisso. Por que elas resistiram? Porque desmoronava, né, as informações que eles divulgavam, as informações com que eles mantinham um certo domínio sobre as pessoas, né? Por exemplo, a religião, não vou citar religião, mas, por exemplo, algumas religiões só reconheceram a evolução da espécie humana, né, as teorias científicas, agora, no século XXI. Né?
Então foram resistindo às informações da ciência, mas até nisso eu destaco a importância do espiritismo, porque Kardec falou que o espiritismo ia andar para a par com a ciência, né? Que à medida que os conhecimentos científicos fossem evoluindo, era para a gente seguir. Ele, inclusive, disse, se algum dia a ciência provar que alguma coisa do espiritismo está errada, fique com a ciência, né? Então, Kardec, pelo seu perfil, né, de pesquisador, de estudioso, ele disse isso. E o espiritismo não só anda para a par com a ciência, como antecipou conhecimento depois que a ciência ia provar. Ana, eu vou pedir para nós pararmos por aqui esse programa, porque nós vamos ter um próximo bate-papo e vamos começar da onde estamos parando. Te agradecendo, peço que você deixe uma breve mensagem de encerramento para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, já convidando eles para o próximo programa, que vamos continuar essa agradável conversa. Então, amigos que estão nos assistindo, estamos fazendo algumas colocações aqui para que a gente possa refletir, né, sobre a grandeza do nosso Criador, da grandeza do nosso amigo Jesus, nosso querido irmão, que deixou já assinalado para nós quais seriam os conhecimentos que precisaríamos ter. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e nos encontramos no próximo programa. Amigo e amiga telespectadora, aqueles que nos acompanham no Visão Espírita ao longo destes 10 anos, continuamos no próxima conversa. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que a paz esteja no coração de todos. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem.